Gente, olha, boa noite novamente. É, nós agora temos uma pessoa ajudando o Dr. Rossano Cabral para que ele possa entrar aqui conosco. Isso. Obrigada a presença de vocês, Ana. Tenho aqui uma pessoa ajudando agora, o Dr. Rossano Cabral, para poder entrar. Como eu falava para vocês, né? Os jovens são muito rápidos, né? O dedinho percorre aqui e ali no instante dá conta de tudo isso. E agora acredito que ele consiga entrar, né? Para visualizar como é que funciona. Ele está muito ocupado, né? Nós tentamos um encontro ontem, mas a agenda dele estava muito cheia, né? E hoje ele deu o ok. Não, tá tudo certo, tudo certo. Então tá entrando já já, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos os nossos alunos do ensino médio que enviaram as questões, as perguntas para esse momento, né? Os professores presentes também, as irmãs de Sion, diretoras, né? Nós temos a Sandra Calvé, que está sempre nos apoiando, professor e coordenador Alexandre, está chegando aqui também conosco, né, dando um apoio muito grande. Toda semana, terça-feira, né, mais ou menos nesse horário, nós sempre estamos trazendo um tema para poder interagir, né, para a gente poder trocar, conversar aqui uns com os outros, né, e também para a gente aprofundar. São momentos de reflexão muito ricos e cada momento a gente está aí promovendo esse encontro, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, nós estamos com a demanda, né, das emoções muito fortes, muito mexendo com todos nós, né? Então, assim, muito bacana a gente ter uma pessoa para poder conversar conosco, né? Para nos ouvir, para poder partilhar também o conhecimento. É algo assim que a gente deseja, que a gente quer muito, né? Então, estamos aguardando a entrada do Dr. Rossano. Já já ele está entrando, né? Ainda não conseguiu entrar. Sandra, boa noite. Entrou. Cristina. Estamos aguardando o Dr. Rossano Cabral entrar para poder conversar, né? Ampliar um pouco aí a visão como médico, psiquiatra da infância, da adolescência, né? Uma pessoa muito ligada a toda a saúde coletiva, professor e membro lá da UERJ, né, do Instituto de Medicina da UERJ, e nós estamos aguardando a presença dele para a gente começar aí esse momento. Boa noite, Sandra, boa noite a todos. Vamos chegando. Acho que ele ainda tá para entrar, né? Não é tão simples, gente, não é tão simples. Às vezes a gente fica tenso, né? Eu estava até dividindo isso com o professor Alexandre, que tem a ver com as nossas emoções, né? Cada um lida de um jeito. Então, assim, diante, né, de uma apresentação, diante de um momento assim que você tem que fazer urgentemente, às vezes, né, até aquilo que é óbvio a gente não consegue estar enxergando, né? Em função mesmo dessa pressão que a gente sente, né? Por isso que acho que a gente compreende muitos alunos na hora de apresentação de trabalho, né? Ficamos assim bem do lado, né? Ao lado de todos, porque a gente sabe o que é isso. Mas na verdade esse momento quer dizer mesmo a questão tecnológica, né? Não sei como é que ele está entendendo o Instagram. Hoje de tarde nós nos falamos e ele falou que já estava tudo certinho. Então acredito que em breve ele esteja aqui conosco. Foram muitas as questões que apareceram, né?
dos nossos alunos, muitas perguntas, né? Principalmente falando sobre a questão da ansiedade, falando um pouco desse momento, né, da depressão, que muitas vezes a gente sente, né, um momento em que alguns estão levando à risca, outros não, né? Então, sem dúvida, traz uma instabilidade, até porque o tempo já se foi, né? Muito tempo e a gente nessa situação. Então, assim, alguns dividiram conosco, né, essa instabilidade. Ora, o humor está tranquilo, de boa, como falam, né? E outros momentos nem tanto, né? Uma insegurança muito grande, um aborrecimento, uma raiva. Então, assim, alguns que falam do sono, né? Como dá sono às vezes, como a gente fica sonolento, fica um pouco com essa sensação, né, de que o corpo pesa e quer dormir, né? Como se a gente quisesse hibernar, atravessar esse período todo e acordar e tá tudo bem, né? Então é isso. Nesse sentido, né, todo mundo começou a apoiar essa ideia de fazer a live para poder a gente ter aí o doutor conosco. Ele ainda não conseguiu entrar, né? Eu acho que eu fico um pouquinho aflita aqui nos botõezinhos, aí começa a mexer, não queria mexer para não dar nenhum problema. Roberta está aqui conosco, Tassiane, Maia, Pedro entrou, acabou de entrar, o Pedro Schmitz, Guilherme Mansur, bem-vindos, venham participar para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre como é que nós estamos nesse momento, né? Como é que tem sido aí atravessar esse momento da pandemia, do isolamento, que a princípio era um isolamento social, mas a gente entendeu que esse não pode acontecer, né? A gente precisa inventar uma forma da gente estar se relacionando, e essa é uma, né? Trocando, conversando, né, mantendo essa conexão uns com os outros. Então o isolamento é físico, o distanciamento, na verdade, né, precisa ser físico, mas não social. Então a gente começou até a mudar, né, como a gente vai mudando o nosso vocabulário para poder exatamente conseguir entender, né, elaborar esse momento, que é um momento novo, né, um momento nunca vivido. E a gente, claro que a gente estuda lá em história, a gente fala sobre, né, tudo que está acontecendo, mas é distante. E agora não, agora é com a gente, né? Então o significado é maior quando a gente coloca, entra na questão, né? Vive tudo isso. Ele não está conseguindo entrar. O professor Alexandre está perguntando qual é o problema. Eu não sei, professor Alexandre, porque eu não estou conseguindo que ele entre. Talvez seja mesmo a dificuldade com o Instagram. Não sei exatamente. Eu pedi uma jovem aqui para ajudar nesse momento, para entrar em contato com ele, para ver o que é que está acontecendo. Deixa eu ver se ele já consegue entrar aqui, porque ele ainda não entrou. Acho que está mais difícil para ele entrar. Tá difícil, né? É um ambiente muito novo para o Dr. Rossano. Então, assim, quem está ajudando é a minha filha. São os jovens, né, que têm essa experiência, expertise. Mas ela falou que tá difícil para ele, né? Porque o que acontece? É um ambiente muito novo. Como ele falou para mim que estava tudo certo, né? Eu até fiquei tranquila nesse sentido, né? Ele falou que estava tudo já organizado. Então, assim, eu estou aguardando que ele entre novamente, né? E na hora que ele solicitar, aí a gente começa.
porque ele está ainda com dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo passar o telefone dele. Rossano Lima entrou. Agora vamos lá. Já entrou. Agora faz a solicitação. Ele já acenou para mim, ele está me vendo. Agora, como é que ele precisa? Clica no botão solicitar. Eu estou te vendo. Agora clica no botão solicitar. Você sabe qual é esse botãozinho solicitar? Para poder entrar aqui. Como é que é aqui? Está aguardando, mas ainda não entrou. Como é que eu faço aqui, ó? Opa, Foi? tá chegando. Opa, chegou. Uau, Chegou. A que... gente não está te vendo, eu não sei, eu Ué, ainda não estou te vendo. eu habilitei a câmera. Você me ouve? Estou te ouvindo, mas eu não consigo te ver. Eu não sei se o pessoal que está aí na live poderia dar um retorno. Vocês conseguem ver? Agora parece que sim. Apareceu e sumiu, né? Entrei ou não entrei? Entrou e nós estamos te ouvindo muito bem. Mas Só a que nós imagem não ainda estamos não? te vendo. A imagem ainda não. Acredito que tem alguma coisa aí na sua câmera. Eu troquei para a câmera agora, peraí. A câmera, sim, ó, a câmera deve estar virada para a É tela, eu verdade, acho. é verdade. Agora deixa eu achar que pronto. Foi. Desvirar. Opa, chegou! Ah, que dificuldade. Isso, Pois isso trai a nossa idade. Porque foi o que eu falei a aqui. garotada Não é faz fácil. a garotada faz com o olho fechado, né? Foi, a gente demorou quase meia hora para começar, mas deu, no final das contas, deu tudo certo. Vamos lá. Isso aí, isso aí. Então, bem-vindo. Nós estamos Obrigado. no Sion, né, virtual. Nós temos feito esse encontro toda semana. E foi assim bastante interessante, né? A necessidade, o sentimento, o desejo de ouvir um especialista que pudesse falar conosco um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, de isolamento, né? Como é que a gente está? Tá todo mundo assim muito ansioso, muito É, tenso, né? E alguns perdendo também, né? Entes queridos, pessoas. Então a gente fica assim, né? Muito instável, né, nesse sentimento. E aí, doutor Rossano, o que, que o senhor traz para a gente? Que contribuição o senhor pode nos dar? muito bem, então vamos lá. Primeiro, dar boa noite a todo mundo de novo. Pedir desculpa aí pela dificuldade tecnológica, mas a gente, enfim, conseguiu. Eu estava acessando do meu laptop, de fato, não tava conseguindo. E agora do celular eu baixei o aplicativo e agora tá rolando bem. Pois é, Denise, a gente vai conversar então um pouquinho sobre esse tema da saúde emocional, né, ou saúde mental, que já sempre é um tema importante, né? Setembro é o mês amarelo, o mês da prevenção do suicídio, e isso se torna ainda mais importante nesse momento por tudo, né, que a gente tá vivendo. Tem uma psicóloga belga que ela falou uma coisa muito, muito interessante. Ela falou que a gente está vivendo o que parece ser o maior experimento psicológico do mundo, né? O que ela estava querendo dizer? Era como se alguém, em algum momento, dissesse assim: olha só, vamos fazer uma coisa? Vamos parar com tudo e durante X meses vamos botar todo mundo trancado em casa para ver o que acontece psicologicamente? É claro que não foi isso, né? O trancamento em casa, o distanciamento físico foi necessário, mas o que ela estava querendo chamar a atenção é das consequências psicológicas desse tipo de fenômeno. E por quê?
Porque a gente já tem, embora a humanidade, né, pelo menos essa geração, né, nunca tenha passado, a nossa geração também, né, nunca tenha passado por nada proporcional, a gente já tem informações de outros, ou algumas epidemias localizadas, né, em situações onde houve necessidade de fazer localmente isolamento social, que isso, se de um lado é importante do ponto de vista da contenção da epidemia, de não deixar a epidemia avançar, isso tem impactos psicológicos e psiquiátricos. Então, assim, baseado nessas outras experiências, né, que a gente já passou, de situações mais ou menos parecidas, se estima de que pelo menos um terço até metade das pessoas, em qualquer faixa etária, podem apresentar algum tipo de mal-estar psicológico, né, ou mesmo de um quadro psiquiátrico, principalmente se elas não tiverem algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação. E aí a gente chega, né, à faixa etária infanto-juvenil. Né? A gente está falando com o ensino médio, principalmente o pessoal aí que está na adolescência. Como a gente sabe, é uma faixa etária onde o adoecimento por Covid, né, ele não é muito grave, né? As principais formas de Covid, embora houve situações de acometimento e mesmo de falecimento nessa faixa, mas não é muito comum. Mas do ponto de vista dos efeitos psicológicos, aí sim, né, criança e adolescente está entre os grupos vulneráveis. E, basicamente, essa vulnerabilidade se dá por dois fatores. Né? De um lado, a própria situação da pandemia, o medo de se contaminar, o medo de transmitir, né, para os parentes, para as pessoas que gosta. E, por outro lado, pela própria situação de confinamento, né? A própria situação de isolamento, não é uma situação. Eu sei que tem parte, a adolescência às vezes é um período onde parte dos adolescentes gosta muito, né? De ficar no seu quarto, de ficar muito trancado, mas de qualquer maneira, uma coisa é ter a opção de ficar no quarto e poder sair, saber que pode sair quando quiser. Outra coisa é saber que tem que ficar em casa e não pode sair. E aí a questão, por quanto tempo, né? E aí, né, ninguém sabia de início, né? Começou lá em março, podia durar alguns meses, já lá naquela época, alguns pesquisadores já diziam, olha, vai durar um pouco mais, né? E a gente ficou pagando para ver, né? Aí é isso, estamos aí na metade de setembro, né? E ainda, é claro que já há um certo relaxamento, mas a situação ainda está se colocando. Então, de fato, esse é um tipo de situação que quase que necessariamente provoca algum tipo de mal-estar psicológico. É claro que as pessoas sempre perguntam isso, né? É claro que algum nível de ansiedade ela não é anormal nessa fase, né? É uma reação natural que a gente tem, uma reação até certo ponto adaptativa, né? A gente vai mobilizando os nossos recursos psicológicos, os nossos chamados mecanismos de defesa psicológicos, para tentar lidar com essa situação. Então, alguma ansiedade vai aparecer. É importante que as pessoas saibam que nem tudo, né? Sentimento de tédio, de solidão, alguns momentos de tristeza, né? Tudo isso é alguma coisa que pode aparecer. É claro que a gente tem que tentar recursos para tentar atenuar essas situações. É por isso que é uma coisa muito importante para dizer. No início, quando a gente abria os sites ou jornais da televisão, o termo que era usado era geralmente isolamento social. Tá? Aí depois passou a ser usado distanciamento social, porque isolamento, né, é uma coisa mais séria, mais radical. Mas mesmo distanciamento social passou a ser trocada por distanciamento físico. Porque, de fato, a ideia é que a gente se distancie fisicamente, mas que a gente não se distancie socialmente. Então, aí, né, as redes sociais, o que a gente está fazendo agora,
como prova disso, né? E por quê? Porque, de fato, isolamento e distanciamento, né? Como eu estava dizendo, se por um lado, para conter a epidemia é importante, para a saúde mental já não é tão legal assim, porque esse não é o nosso modo natural de ser. A gente é ser de sociedade, né? De relação, desde bebê. É porque alguém cuida da gente, né? Que a gente sobrevive. Senão, nem sobreviver, a gente ia sobreviver. Então, isso coloca uma marca social na experiência do ser humano que é, né, nunca se apaga, mesmo nas pessoas mais isoladas, mais tímidas, né, isso está sempre colocado. Então, a imposição de uma situação, né, de distanciamento, elas têm efeitos psicológicos, como eu estava falando, às vezes importantes, né? E é por isso que a gente precisa saber atenuar isso e poder usar bem as redes sociais em relação a isso. Era um pouquinho o que eu queria para esquentar a conversa, que eu queria dizer. Teria algumas outras coisas para falar, mas queria ver né, com você, como a gente já aí teve esse atraso, como é que você prefere? Se eu continuo mais um pouco ou se a gente abre a discussão, que eu acho que vai ser né, o mais importante dessa live. Eu falei com eles, né? Eles fizeram algumas questões, algumas perguntas, né? E a gente trouxe exatamente com o intuito de estar trazendo para você dar uma luz, né? O que a gente faz para se sentir melhor durante esse período é uma questão muito importante, porque eu sei que cada um tem o seu jeito, né? Tem a sua Claro. forma, tem que descobrir. Mas houve, assim, no início, aquela ruptura muito dura e rápida, né, abrupta, e depois houve aquele período de adaptação. Agora está todo mundo já se sentindo cansado, né? Então, assim, o que fazer nesse momento? Essa é uma questão, é uma pergunta, né? Não, sem dúvida, assim, manter a saúde mental, né, em períodos de isolamento, em períodos de distanciamento, é um desafio. Geralmente a gente encontra, né, a gente de vez em quando sai na mídia ou em alguns sites, algumas recomendações para que as pessoas possam estar mantendo um mínimo, né, de sanidade mental. É claro que é muito difícil cumprir todas, mesmo a gente que é adulto, né, não cumpre todas essas, e mesmo a gente que trabalha com saúde mental, né, não cumpre todas as recomendações, mas acho que, e como você mesmo disse, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, né, cada pessoa tem seu estilo, mas tem algumas recomendações que são mais gerais e que valem mais ou menos para qualquer um. Uma das principais dificuldades, né, nessa mudança abrupta que a vida de todo mundo teve é como reorganizar uma rotina, né? E isso é um desafio, mas isso é alguma coisa que, de fato, é extremamente importante, né? Ou seja, mesmo ficando em casa o dia inteiro, e eu sei que, inclusive por experiência própria familiar, eu sei que a tendência, né, é isso, é acordar meio que quase em cima da hora, ligar lá para aula, né, para aula online, mas o recomendado é que, de fato, você tente manter uma rotina o mais próximo possível da que você tinha antes, né? Isso não é auto-engano, não, é claro que a situação é muito diferente, mas se você conseguir, né, acordar, pode até dormir mais um pouquinho, acordar um tempinho antes da aula começar, tomar banho, não tirar a roupa, né? mudar de roupa, ou seja, de fato, se preparar para um dia de estudo, né? De uma maneira o mais próximo possível do que você fazia antes, isso é uma das coisas que ajuda a preservar a saúde mental. Tem uma outra coisa relacionada com esse ponto, e que em adolescente é ainda mais importante, que tem a ver com qualidade e quantidade do sono, né? A gente sabe o quanto, né, na adolescência há uma necessidade um pouco maior
de horas de sono, e a gente sabe também que esses momentos, como a gente está vivendo, é um certo convite para isso virar uma bagunça, né? Ou seja, do horário avançar. É claro que mesmo antes tem algumas coisas que não foi a pandemia e o distanciamento que inventaram, mas isso ficou mais intenso. Então é sempre complicado negociar com o adolescente a hora de ir para a cama, mais com uns, menos com os outros. Mas com o início, né, de aula online e tudo isso de distanciamento, ficou ainda mais, né, mais complicado, mas isso continua sendo tão ou mais importante, né, do que antes. Então não é incomum a gente ver muita gente que, né, vai avançando no decorrer da madrugada, mas no dia seguinte tem o horário da aula para assistir, e isso vai, né, se virando uma bola de neve, porque na noite seguinte vai ser a mesma coisa, na noite seguinte vai ser a outra coisa, e a gente sabe que qualidade de sono é uma das coisas mais fundamentais para melhorar e manter o nosso equilíbrio, disposição, humor no dia seguinte. Então, esse é outro cuidado fundamental. E um outro que tem a ver com o ponto que eu estava falando agora há pouco, é exatamente isso. Entender que o distanciamento é físico, mas não é social. Ou seja, é importante manter canais de comunicação, né, que vão desde os canais, claro, dentro de casa, né, e a gente sabe também o quanto a presença o trabalho em casa, né, daquelas, porque tem uma parte da população, a gente faz parte de uma parte privilegiada da população, que embora o trabalho em casa seja um desgaste, mas tem uma parte da população que não tem nem esse privilégio, né, que desde o início da pandemia, ou logo um pouco depois, teve que se arriscar e teve que sair para manter os seus trabalhos. Mas a gente sabe que o ambiente, a mistura de ambiente de trabalho, estudo, convivência, para todo mundo no mesmo ambiente doméstico é um dos fatores, né, de tensão, de atrito, de desgaste, né? Então, mas de qualquer maneira, é importante então estar cuidando das relações dentro de casa, mas também mantendo as relações fora de casa, aproveitar para fazer contato com amigos, com primos que você já não fala há algum tempo, enfim, de poder estar usando o tempo. Isso é importante eu vou terminando por aqui para poder entrar outras perguntas. Isso é importante para combater um pouco esse sentimento de tédio, né, que toma conta de todo mundo e, como eu falei, até certo ponto é perfeitamente normal, mas que pode, né, se não for bem cuidado, pode se transformar em sentimentos mais pesados. Então, poder estar tentando usar o tempo de uma maneira interessante, que tem um mínimo de organização, é fundamental para a manutenção da saúde emocional da gente. Isso é muito interessante. Eu vi uma jornalista que exatamente fez esse comentário, que nos primeiras semanas, né, ela se viu numa situação assim muito confusa, né, e dormindo muito, Sim. sem rotina. E aí ela teve um insight, né? Ela parou e disse assim: não vou deixar isso acontecer. E ela tomou de novo, né? Ela se organizou e ela recuperou, diversificando, né, o dia dela para ela não ficar exatamente cansada, né? Sim, Tempos sim. em tempos, mudando um pouquinho para algo que seja, claro, da responsabilidade, mas também para que se sinta, né, alegre, feliz e com algum prazer, né, para poder equilibrar essa energia e construir, né? Agora, uma pergunta que foi feita até por um professor, né? Nós estamos vivendo um momento onde existem múltiplas plataformas, informação de toda ordem o tempo todo, né? A gente está fazendo aqui uma live. Nós que somos da área da educação, temos live o dia inteiro, se nós acompanharmos de fato, e que são muito ricas e interessantes. Mas é um excesso que não dá tempo de elaborar, né? A pergunta é: o que vai acontecer conosco nesse ritmo? Né? O que o nosso cérebro vai conseguir dar conta?
Pois é. Olha só, por um lado, né, tem um lado bom e um lado não tão positivo assim. Por um lado, a gente vem descobrindo, né, com o passar, principalmente dos últimos 20 anos, que o cérebro da gente, né, é bastante plástico. Mesmo a gente que já tem aí, né, já passou da adolescência e já está um pouquinho depois. Então, o cérebro, de fato, tem mecanismos para se adaptar a isso. Agora, como todo órgão do corpo, né, o cérebro tem limites, o cérebro se desgasta. Então, essa exigência, né, de múltiplos focos de atenção por múltiplas horas, bem, mais uma vez, isso já, né, a gente já estava convivendo com esse tipo de exigência, não nesse nível, mas com esse tipo de exigência antes mesmo da pandemia. A gente já estava se expondo, né, a esse excesso de estimulação, excesso de demanda, principalmente, né, em torno das mídias sociais. Mas, claro, que não se compara com o que a gente está fazendo agora. É isso que você também está, né, tá dizendo, e eu sei um pouco disso porque eu sou professor universitário e tenho também, né, ou seja, divido, então, minhas horas do dia entre aulas, reuniões, porque eu também tenho um cargo de vice-direção do meu instituto, e atendimentos. Alguns atendimentos voltam, estou aqui agora no meu consultório. Alguns atendimentos vão voltando a ser presenciais, mas ainda atendo também muita gente online. Então, o que acontece é que, embora, né, o cérebro tenha uma certa plasticidade, mas chega, sim, um momento de desgaste, um momento de estafa. Esse momento, claro, é individual, né, mas chega para todo mundo. E é por isso que, geralmente, é recomendado essas pausas, né? Ou seja, exatamente porque a tela, né, e a luz da tela e os estímulos da tela, isso nos desgastam ainda mais do que, né, a convivência no mundo real, é que a gente precisa, né, de tempos em tempos dar umas paradinhas para ficar longe disso. Eu sei que para os adolescentes é uma coisa difícil, né? Ou seja, eles geralmente, para descansar, Uhum. eu Oi, tô te dei uma. ouvindo. Ah, não, porque deu uma pausa aqui, eu não sei se eu também Ah, parei. Pois é, tô te ouvindo. tá bom. Os adolescentes, o que eles costumam fazer é trocar uma tela pela outra, né? Então, às vezes é isso. Tá naquela tela da aula, deu o tempo do descanso, troca por uma outra tela. Mas é fundamental, e aí vale para o cérebro adolescente, vale para o cérebro do adulto, vale para o nosso cérebro, de ter pausas das telas, né? De uma maneira geral. Você sabe, essa pergunta me fez lembrar de uma outra questão que eu tenho visto aqui no consultório. Fica parecendo, exatamente por esse desgaste, né? Dá a impressão de que agora quase todo mundo tem distúrbio de déficit de atenção, né? E por quê? Porque de fato, não é que tenha não, tá? Mas de fato, a gente ouve de todo mundo, né, esse tipo de queixa de, olha, eu tô me dispersando muito mais rápido do que eu estava me dispersando antes. Né? Eu mesmo, né, sinto isso, meus colegas de universidade, pais de clientes, de pacientes meus, né, falando deles próprios ou falando dos filhos, e os próprios filhos, né, dizendo o quanto é difícil manter a atenção numa tela durante um período muito, né, muito prolongado. De novo, o corpo da gente, o organismo da gente não foi feito para isso, né? É claro que à medida que a humanidade foi se desenvolvendo, a gente foi adaptando o corpo da gente a outras coisas, né? A gente pode dizer que o corpo da gente não foi feito para ter luz de noite, mas a gente se acostumou a ter luz de noite a partir, né, da invenção da luz elétrica, ou mesmo um pouquinho antes. Então, tem algumas adaptações, mas essas adaptações cobram um certo preço. Essa questão das telas, né, e do excesso das telas é exatamente um desses preços que acaba cobrando da gente. E aí tem a questão assim, né? A aula hoje, a gente precisa cumprir um calendário, né? Pois Então, é. assim, mesmo que a gente reduza, a gente toma uma parte significativa que era presencial e que agora passou a ser online. Então, Sim. assim,
boa parte dos alunos exatamente colocou em relação à questão do foco, né? Sim, sim, Denise, sim. eu estou sem foco, eu não consigo, né? Então, assim, é interessante essa mudança na rotina, dar umas pausas para que eles Sim. possam recuperar e diversificar também, né, o que estão fazendo, não ficar na mesma linearidade, né? Sim, sim, e é isso. E mesmo quando forem se divertir, tá bom, se divirtam na tela, mas se divirtam fora dela também um tempinho, né? Vai ser importante dar uma pausa para depois retornar, e porque já se vai retornar de outro jeito, com outra disposição e com outra Sim, atenção. sim. A alimentação tem a ver também com tudo isso, né? Não, a alimentação, pode falar, diga. Não, não, exatamente isso, né? Alguns colocaram que estão comendo muito, dormindo muito, né? E aí, assim, perderam, porque está muito próximo, né? Toda hora vai ali na geladeira, abre. E aí, como é que fica essa questão também da alimentação? Pois é, Né? isso é. Obesidade, a gente até brinca, porque tem uns memes que falam que a gente, quando sair da quarentena, a gente vai sair enorme, né? Como é que fica essa questão? Pois é, outro ponto importante ao lado do sono, né, que eu já falei um pouquinho, é essa parte da alimentação, e isso, de novo, né, essa constatação que a maior parte das pessoas está ganhando peso na pandemia, é uma verdade. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Também não tô imune pelo fato de ser médico, de ser psiquiatra, não estou imune a isso, ganhei muitos quilos nesse período, porque, de fato, né, toda essa desorganização que a gente, claro, né, vai tentar compensar e vai tentar melhorar o máximo possível, mas de qualquer maneira, né, essa dificuldade de estabelecer horários específicos para as coisas, que é da maneira como a gente tinha antes da pandemia, o maior tempo sentado, né, que também, ou seja, sem gastar energia, uma tendência de beliscar guloseimas, né, no decorrer do dia. Chega então, assim, isso é generalizado, né? Existe numa minoria dos casos, isso chega ao ponto de se transformar num transtorno, né, alimentar, de compulsão alimentar ou coisa, né, ou coisa parecida. Não é a maior parte, mas isso pode chegar a acontecer. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não chegue a isso, é importante aí aproveitar que a família, né, ou pelo menos estava até certo tempo atrás, agora as pessoas já estão começando de novo a voltar a sair fora, mas a sair para trabalhar e outras coisas. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter novos pactos familiares a respeito do padrão de alimentação na casa, entendeu? Coisas que entram na casa, coisas que não entram na casa, os horários, né, onde vai se comer e onde, né, se for possível, tentar. Eu sei que também isso nem sempre é possível. Resgatar e retomar o hábito, né, das refeições em conjunto, em família, naquele mesmo horário, com menos possibilidade de umas escapadinhas né, entre uma refeição e outra. Essa é outra coisa que de fato é importante tá atento, porque como você mostrou, tem uma percepção generalizada, e não só a percepção, que já começam a aparecer estudos e pesquisas mostrando que, de fato, isso tem sido um problema global e não atinge só a adolescência, não. A mesma coisa, a pergunta que fizeram, a Sandra Calvé fez essa pergunta, a mesma coisa se dá quando, ao contrário, existe o emagrecimento por conta dessa situação toda, a pessoa A, começa a emagrecer, emagrecer. sim, isso pode ser um dos sinais de que tem alguma coisa, né, de errado, alguma coisa precisando de maior atenção, né? Ou seja, de que os pais precisam chegar mais, né, mais junto, e em algumas situações pode ser até necessário um cuidado profissional, porque de fato, né, você tem outras situações, mas aí o emagrecimento nesse tipo de situação nunca vem sozinho, né? Ou seja, você vai perceber, né? Aquele rapaz ou aquela moça começou a ficar retraído demais, né? Começou a evitar o próprio contato com
a família, né? Começou a evitar os ambientes comuns da casa e só fica lá no quarto, ou só circula pela casa quando está todo mundo dormindo para não encontrar, né, ninguém. O desempenho nas aulas, né? Por mais que a gente tenha dito que é difícil para todo mundo manter o foco da atenção, mas o desempenho começa a cair além do que seria esperado, a própria frequência às aulas também começa a cair. Então, em algumas situações, né, como eu disse, tem até certo ponto, é normal experimentar alguma ansiedade, alguma tristeza, alguma sensação de tédio, mas se isso começa a tomar parte, se isso de exceção passa a ser regra na vida daquela pessoa, né? Se isso começa a tomar conta do dia a dia dela, se o prazer nas coisas começa a desaparecer. E junto com isso, né, você começa a observar que enquanto a maior parte das pessoas que estão em casa estão ganhando peso, aquela pessoa está perdendo peso, está perdendo muito peso, e isso pode ser um sinal de alerta de que tem alguma coisa aí no sentido da saúde mental e emocional que precisa de uma atenção mais cuidadosa. Nesse momento, essa atenção, muitas vezes a gente solicita, né, que a família busque um psicólogo, busque uma terapia, né? No momento do isolamento, quer dizer, agora eu acho que até nem tanto, mas assim, nós ouvimos muito, psicólogo não está atendendo online, né? Uhum. E agora, quer dizer, eu não sei, já houve essa mudança, mas para os casos novos ainda há uma resistência muito grande, né? Só de escutar não é importante? Sim. Né? Acho Não. que talvez fosse assim, no primeiro momento, talvez. Essa é até uma outra pergunta, né? O que a escola pode fazer? Porque assim, nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos preparados, mas vamos começar, não vamos começar? Vamos começar, não vamos começar? Então, tem gerado em todos, né, todo mundo da comunidade educativa, eu digo pais, professores, diretores e coordenadores, né, aquela situação assim, vamos, não vamos, quer dizer, um mal-estar, né? Então, assim, como a escola pode lidar nesse retorno das aulas com esse aluno que está chegando dessa forma, né? Que contribuição o senhor daria para a gente, como assim, como acolher esse aluno nesse momento do retorno? Claro, claro. Não, eu acho que o ponto principal você já começou a dizer, né? Ou seja, ter uma postura de disposição para escutar, né? E o mais importante, o que às vezes parece óbvio, senso comum, mas não é, de uma escuta, pelo menos em princípio, sem julgamento, né? Sem crítica. Às vezes é difícil fazer essa escuta, principalmente quando aquilo que escuta, quando aquilo que a gente, né, escuta é alguma coisa que a gente não esperava vindo da pessoa. Então, eu acho que vocês têm que estar bastante abertos, né, para isso, que vocês vão receber de volta pessoas que passaram por essa experiência, né, num momento, quer dizer, todo mundo está passando por essa experiência, mas eles estão passando num momento fundamental da vida, como a gente estava dizendo. É um momento onde a gente espera muito mais uma abertura, né, em relação ao mundo, para quem tem aí 14, 15, 16, 17 anos, um pouco menos ou um pouco mais. E essas pessoas, esses alunos, tiveram que fazer um sacrifício, né, de um pedaço de um ano deles, né? Quantas pessoas eu atendendo e conversando, e sei disso, né? O quanto tinham programações de festas de 15 anos, de viagens comemorativas, e que tiveram que abrir mão disso, ou pelo menos adiar isso, né? E o quanto isso, ou seja, é importante, né, reconhecer não atenuar, não minimizar o impacto que tudo isso, tudo que se teve que abrir mão, desde pequenas coisas até coisas mais importantes, né? Contato com a família, né? Viajar para ver avós, essas outras coisas que as pessoas tiveram que não fazer, que abrir mão disso durante meses, né? Quase uma boa parte do ano. De fato, isso é alguma coisa que deixa marcas. Essas marcas demoram um certo tempo para cicatrizar.
Então são essas as pessoas que vocês vão estar recebendo de volta, entendeu? Algumas pessoas que passaram muito bem pela situação, outras pessoas que passaram com algumas pequenas marquinhas que já estão cicatrizando, e outras que, onde as feridas ainda estão abertas e que vai ser preciso, né, escuta, tolerância, paciência, né? Seja, mas isso, olha, você tinha falado da questão do atendimento, do encaminhar para atendimento psicológico, tem psicólogos que não estavam, né, atendendo online. Isso também é alguma coisa que a gente precisou aprender a fazer, né? Ou seja, nenhum de nós que faz clínica, seja, né, a não ser pessoas, não é totalmente verdade, a não ser pessoas que já trabalhavam com telemedicina, né? Ou seja, já havia modalidades de atendimento, mas aí eram situações excepcionais. Geralmente é para você poder acompanhar pessoas que estão em áreas do Brasil muito remotas, né? Onde não há especialistas, não há médicos. Então, existe, mas isso é uma minoria. A maior parte de nós, né, que somos clínicos, sejam, né, no campo da psiquiatria, da psicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia e todos os campos, as conexões que a gente não aprendeu a atender assim, né? Então, de fato, muita gente no início da pandemia disse, olha, né, não vou, ou no máximo vou ficar atendendo os meus clientes, né, mas não vou receber pessoas novas, porque também é isso, né? Um primeiro, principalmente no campo da saúde mental, faz toda a diferença num primeiro atendimento, principalmente no primeiro, você está lá presencialmente com a pessoa, você está, né, atrás de uma câmera. Quando é criança e adolescente, então, aí que faz uma diferença muito grande. Mas com o passar desses meses, e até por efeito de necessidade, todos nós aprendemos a tentar tirar o máximo possível, né, do contato online, como a gente está fazendo aqui agora. E eu acho que a escola também acabou aprendendo, né? Isso talvez seja, né, ou seja, claro que a pandemia não traz nada de positivo, mas tem algumas coisas que vêm para ficar. Eu acho que esse uso da tecnologia, né, para contato, desde a clínica até a educação, é alguma coisa que a gente vai ter que repensar, isso vai ter que ser incorporado, vai ter que ser bem incorporado, né? E não é para substituir coisas que precisam ser feitas presencialmente. A maior parte, atendimento clínico, o ideal é que seja feito presencialmente. Escola, né, também não inventaram nada melhor do que senta lá na cadeira, na sala, com o professor. Mas eu acho que a gente pode aproveitar o tudo que a tecnologia nos trouxe para que isso seja incorporado à vida da gente de uma maneira positiva, e é possível oferecer suporte, escuta, auxílio, mesmo à distância, mesmo com essa mediação tecnológica. A gente precisa continuar a fazer isso, mas vocês vão agora, né, à medida que as coisas forem voltando, vocês vão estar fazendo as duas coisas, provavelmente, né? Ainda mediado por tecnologia, mas também com as pessoas, ou parte dos alunos em sala de aula. Vai ser um desafio, e como eu estava dizendo, nenhum de nós foi preparado para isso, ninguém no ano passado avisou que, 2020 vocês se preparam, porque vai ter isso, isso e isso. E pronto, a gente teve que reinventar a roda online. É verdade. Nós estamos já chegando no final, né? Mais uma pergunta, eu acho muito importante. O que eu posso fazer para diminuir a minha ansiedade? Tem a ver com tudo que você falou? Tem. Mas eu acho muito importante. Não, olha só, mas aí é bom que essa pergunta me ajuda até a recapitular, né? E voltar algumas coisas, tentar sistematizar um pouquinho, fazer um resumo, né, das coisas que a gente falou. Bem, primeiro, como a gente também já comentou, né, essas receitas, elas existem, mas elas precisam ser, né, customizadas, elas precisam ser adaptadas a cada um de vocês. Então, alguns pontos servem para umas pessoas, outros pontos servem para outras. Então, vamos lá.
uma organização mínima da rotina, como a gente já falou, né, no início, para não parecer que é tudo a mesma coisa, que não faz diferença. Hora de dormir, hora de tomar banho, almoço, aula, diversão, né, como se isso tivesse tudo meio que misturado, isso é muito ruim. Então, tentar separar minimamente essas coisas. Cuidado mínimo com o sono. Vocês, adolescentes, mais até do que nós, adultos, vocês precisam dormir de fato para aprender, para estar de bom humor, né, no dia seguinte. Então, cuidem disso, né? Mas não vale dizer, não, eu estou cuidando disso, eu durmo durante o dia e fico acordado durante a noite. Não, é preciso dormir durante a noite, porque é fisiologicamente mais adequado. Tem secreção de hormônio de crescimento, que é nessa fase, nesse horário noturno que aparece, né? Que isso aparece mais, vocês já estão aí, né? Chegando na estatura final, mas ainda não totalmente, então ainda precisam disso, é mais saudável o sono noturno. Terceiro, é importante fazer essas pausas, né, de repouso no decorrer do dia. E é importante que o repouso, como eu estava dizendo, não seja só um repouso trocando de uma tela para outra, que seja outra coisa. Atividade física é uma coisa que já dá para, né, claro, dava para fazer ainda dentro de casa, com mais limitações, agora já dá tomando cuidado, máscara e tal. Né? Já dá para sair de bicicleta, uma corridinha aqui e ali, nem que seja dentro do próprio condomínio, ou casa, ou prédio. Então, incluir atividade física na rotina, e incluir atividades mais lúdicas, às vezes artísticas mesmo, né? Tem pessoas que têm mais qualidades, né? Com música, com escrita e leitura, com artes plásticas. Aproveitem esse tempo maior em casa para, né, colocar essas coisas em prática, né? Colocar, ou seja, que possa ser também um momento mais criativo. Tem uma coisa que eu estava lendo e que eu acho que é fundamental mesmo na relação com as telas. O problema das telas não são só as telas e tudo que eu já falei, a dificuldade da gente manter o foco da atenção durante muito tempo, isso de fato é um problema. O problema maior, e isso já era uma crítica feita à geração que foi criada na televisão, né? A minha geração, por exemplo, né? O termo babá eletrônica, que provavelmente vocês jovens não ouviram, né? Mas a gente ouvia, porque a televisão era chamada pejorativamente, né? Da nossa babá eletrônica. O problema não é só a tecnologia em si, a tela em si. O problema é quando essa tecnologia te convida para uma postura de passividade, de você ficar lá parado, né, só recebendo. Então, mesmo no contato com as telas, usem da criatividade, né? Gravem coisas, aprendam a editar, criem coisas, né, na internet. Então, coloquem o produto do trabalho ou da diversão de vocês lá também, não fiquem só recebendo e aquilo que o youtuber fala, aquilo que a série diz, etc. Né? Produzam também conteúdo, né? Acho que nesse caso a geração TikTok ajudou, porque também você tem que, né, se colocar lá como ator, ou como dançarino, ou como dublador. Então, acho que isso também é fundamental. Bem, acho que passei, e claro, né? Para finalizar, mantenha os contatos, né, em dia, seja os contatos presenciais em casa, por mais que a gente saiba, como eu disse, que também, né, rola mais atrito, estando todo mundo em casa, não é simples, tem que ter mais cuidado, mas mantenham, né, ou seja, não deixem aquele amigo que está, né, puxa, o fulano de tal da nossa turma não está participando, nunca mais deu notícia nenhuma pelo grupo de WhatsApp, vai lá, né, chama por ele, vê se está tudo ok, aquele parente, aquele primo, tio, avô, que você não pôde ver esse ano, vai lá, faz uma chamada por vídeo com ele, e acho que com isso vocês conseguem passar um dia com menos ansiedade, mas também com menos tédio. É verdade, isso é algo muito importante, porque assim, nós estamos dentro de uma escola presencial, a gente está ali se vendo. Né? Mesmo que a gente não fale, mas a gente tem notícia da pessoa, no olhar, no cheiro, na forma como ela se comporta, né? E de repente sumiu todo mundo. Até os professores, eu falo com eles, né? Com os alunos, gente, a gente não está vendo, né?
tá vendo ninguém, porque fica todo mundo com a câmera fechada, com o microfone. Então, assim, é muito importante esse contato, essa conexão, esse abrir. Quando a gente escuta um bom dia de um aluno, né, é um bálsamo, é um vigor para o professor que está ali do outro lado. E, no entanto, é muito triste quando a gente dá bom dia e ninguém responde. Às vezes o professor está mutado e ninguém... Professor, o seu microfone está fechado, né? Então, assim, de fato, faz toda a diferença a gente estar com essa conexão, a gente está trocando, mesmo que pouquinho. Mas assim, é isso, a gente vai sair melhor dessa situação toda com saídas mais coletivas, né? E não só as saídas de cada um, claro, cada um vai ter seu estilo, né? Mas é importante ter essas estratégias que são mais solidárias. Isso, adorei, gostei muito. Quero te agradecer, doutor Rossano Cabral, que está aqui conosco, que aceitou o convite, né? Que foi um desafio, mas que deu tudo certo no final. Deu. Peço desculpa pelo atraso tecnológico em vários sentidos, mas no final das contas deu certo. Muitíssimo obrigada a toda a equipe do Sion que está aqui presente, aos alunos, em especial a Sofia, que foi quem deu a dica para esse encontro acontecer. Foi bom. Muito bom. Também adorei, agradeço muito o convite que vocês me fizeram e até uma próxima. Beijos para todo mundo que assistiu a gente. Presencial também. Pois é. Tá bom. Nos vemos na escola. Tá bom, isso aí. Gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, foi ótimo. Boa noite. Até logo.